Enquanto isso, ore ao Senhor e peça que abençoe a mensagem e também, para isso, use o mensageiro. Hoje é dia 19 de junho, não é verdade? E aqui desde essa casa de oração, como igreja reunida, nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 21. E eu gostaria muito que você, podendo, se colocasse de pé um instantezinho, para a leitura da palavra de Deus, desde o versículo 23 e até o de número 32. Eu estou usando aqui a nova versão transformadora, tem sido a minha Bíblia de leitura e também aqui para a pregação da palavra, desde 2016, quando ela foi lançada, né? Percebi que muitos colegas também a adotaram, ela tem uma boa linguagem, nos ajuda, nos favorece, mas eu sempre dou uma olhadinha em outras possibilidades também. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus capítulo 21, a partir do versículo 23, quando Jesus voltou ao templo e começou a ensinar, os principais sacerdotes e líderes do povo vieram até ele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esse direito? Jesus respondeu: eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas, se vocês responderem a uma pergunta. A autoridade de João para batizar vinha do céu ou era apenas humana? Eles discutiram a questão entre si. Se dissermos que vinha do céu, ele perguntará por que nós não cremos em João. Mas se dissermos que era apenas humana, seremos atacados pela multidão, pois todos pensam que João era profeta. Por fim, responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus replicou: então eu também não direi com que autoridade faço essas coisas. O que acham disto? Um homem que tinha 2 filhos disse ao mais velho: filho, vá trabalhar no vinhedo hoje. O filho respondeu: não vou. Mas depois mudou de ideia e foi. Então o pai disse ao outro filho: vá você. E ele respondeu: sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 obedeceu ao pai? Eles responderam: o primeiro. Então Jesus explicou: eu lhes digo a verdade, cobradores de impostos e prostitutas entrarão no reino de Deus antes de vocês. Pois João veio e mostrou o caminho da justiça, mas vocês não creram nele, enquanto cobradores de impostos e prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês se recusaram a mudar de ideia e crer nele. Até aqui, vamos orar? Deus, nosso amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque hoje pela manhã nós nos reunimos aqui, neste espaço, nesta casa, estamos bem acolhidos e como igreja reunidos e no mesmo Espírito unidos, para que pudéssemos juntos, e assim temos feito, declarar a nossa fé, cantando, orando, contribuindo, e agora, dando atenção à palavra do Senhor. Por isso, pelo Teu Espírito, que assim o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor ministre ao nosso coração, gere em nós a reflexão do tamanho que é necessária e nos habilite para a resposta que só nós podemos lhe oferecer, não sem a tua ajuda. Por isso mesmo, desde logo te agradecemos pela maneira graciosa como o Senhor tem, ó Deus, nos abençoado com lucidez, e que assim, no poder do teu Espírito, a nossa vida te seja agradável e uma bênção nas tuas mãos, em favor uns dos outros e em favor de todas as gentes, por onde quer que o Senhor nos levar. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queiram assentar-se, por favor, meus amados. Você sabe que cada evangelista, Mateus, Marcos, Lucas e João, tem um objetivo quando ele escreve o seu evangelho. E o objetivo de Mateus é apresentar para a gente Jesus como aquele que
vem para cumprir a aliança de Deus com toda a humanidade, que Deus um dia fez com Abraão, e também para cumprir em favor de Israel, e na história de todos nós, a aliança que um dia Deus fez com Davi. É isso que Mateus ele quer sempre fazer a gente prestar atenção. E da mesma forma que Mateus tem essa intenção, fique comigo por favor, ele quer mostrar para a gente como que a liderança religiosa daqueles dias de Jesus rejeitou Jesus, sendo Jesus quem ele era. Então, apesar de Jesus ser quem Mateus está dizendo ele é, quem deveria recebê-lo, o rejeitou. Esse é o objetivo de Mateus, contar para a gente, tendo contado antes para aqueles que foram ouvintes no passado, em todos os tempos, desde então até aqui, o que foi que aconteceu. Esse capítulo 21, é sempre bom a gente prestar atenção nessas coisas quando a gente vem para o momento de pregação, é aquele momento em que Jesus, ele no domingo de Ramos, ele entrou na cidade de Jerusalém. E quando ele entrou lá na cidade de Jerusalém, montado naquele jumentinho, o povo assim, estava muito entusiasmado com a coisa, de Jesus entrando no jumentinho. E Jesus, poderoso em palavras e obras, já tinha atraído a atenção suficiente de todo mundo, para eles olharem para Jesus e perceberem assim, olha, agora ele vai tomar o poder e vai resolver, não é, o nosso problema em relação aí ao Império Romano. Porque Israel estava submetida a um outro governo. E qual que é o povo que quer ficar sujeito a um outro que manda? Pense, se coloque no lugar. Você também quereria liberdade se fosse com você. E aí então, quando Jesus entrou, eles fizeram aquela declaração, Hosana, salva-nos, Senhor. Tem essa expressão assim. Só que daí, o que acontece é que Jesus ele também vai para o templo que fica na cidade de Jerusalém. E aí você em casa vai fazer esse deverzinho de casa, e para ampliar um pouquinho mais a sua compreensão aqui, você vai ler o capítulo 21 inteirinho, vai te fazer bem. O Ministério da Saúde Espiritual continua alertando, ler a Bíblia faz bem para a saúde. Então, leia em casa depois o capítulo 21 de Mateus e você vai perceber Jesus chegando na cidade de Jerusalém e Jesus indo para o templo. E quando ele vai para o templo, o negócio ali pega. Por quê? Porque ele vai efetivamente, não é, se posicionar com tudo o que acontecia ali. O negócio estava desvirtuado. Tudo o que precisava acontecer para aproximar as pessoas de Deus estava servindo para um outro propósito. Então era uma fé, uma espiritualidade falsificada. Era um negócio desvirtuado. E Jesus, ele vai chegar ali e ele vai condenar tudo isso. E na sequência aqui, né, da leitura, você vai perceber, inclusive, que para demonstrar que ali no templo, ao invés de tudo que acontecia, o que precisava acontecer era o acolhimento de pessoas, Jesus vai curar algumas pessoas. E ele vai demonstrar, esse lugar aqui precisa ser um lugar de cura, precisa ser um lugar de restauração de pessoas, e não disso que vocês aí, que são a liderança religiosa desses dias, estão fazendo a coisa. Vocês fizeram dessa questão, desses rituais, dos sacrifícios e tudo mais, um fim em si mesmo. Quando a gente vem para o culto só por vir, é um fim em si mesmo, é um cumprimento de uma obrigação, é um negócio mecânico. A roupa que você põe, ela já é até crente, ela já até sabe que ela vai para o culto. O carro até sabe o percurso que vai fazer e depois vai voltar para casa, sabe o horário de chegar, e o horário de terminar, às vezes ele reclama um pouco, mas ele volta. A gente precisa prestar atenção, para não ser uma coisa feita com um objetivo em si mesmo, só como que um cumprimento de uma obrigação, e com um propósito diferente para o qual ele, na verdade, deveria acontecer. E aí, as crianças, que elas entendem as coisas melhor do que a gente que é grande, elas também vão declarar Hosana, elas também vão exaltar o nome de Jesus.
O povo pediu socorro, as crianças usaram a expressão para adorar. E aí o que você acha que aconteceu? O pessoal que mandava na coisa, ou que achava que mandava, porque a gente tem essa tendência de querer estar no controle da nossa fé e da nossa espiritualidade. Em outras palavras, a gente quer viver a nossa fé do nosso jeito. Vamos assumir isso? É do nosso jeito, do nosso tempo. E que ninguém venha questionar a maneira como eu me organizo para viver a minha fé. É o tempo que eu tenho, é do jeito que eu posso, e é assim que eu vou. A gente precisa reconhecer que muita coisa da nossa fé, da nossa espiritualidade, ou é do jeito da gente, e o Senhor, por favor, receba, porque é o que eu posso te oferecer desse jeito, não está bom? A gente precisa prestar atenção. Jesus está denunciando tudo isso. E Jesus vai fazer mais, porque no outro dia ele passa diante de uma figueira, que é símbolo de uma nação inteira, a nação de Israel. A nação de Israel criada pelas mãos de Deus, a nação de Israel para quem Deus se revelou em favor de todo mundo. A nação de Israel cheia de potencial de promessa. E aí Jesus amaldiçoa a figueira, por assim dizer, não como quem está liberando uma palavra ruim, mas como quem está olhando para uma coisa que está acontecendo e só está dizendo aquilo que é óbvio. Olha, deveria se esperar mais, mas não deu para contar com aquilo que se esperava. Então, olha, não nasça mais frutos de ti. Em outras palavras, você está estagnado, você está paralisado, você está sem oferecer tudo aquilo que você pode. Jesus só constatou uma situação e declara uma palavra em cima disso. É o que uma cena que você, lendo a palavra de Deus depois, pastor, não estou entendendo nada que você está falando. Então, irmão, leia o capítulo 21 depois e você vai perceber tudo isso acontecendo. Jesus entrando na cidade de Jerusalém, na cidade de Jerusalém, Jesus indo para o templo, acontecendo ali um barraco que Jesus fez, está denunciando um sistema falido. Você vai ver que ali ele vai curar algumas pessoas, que algumas crianças vão exaltar o nome de Jesus, que Jesus vai no dia seguinte passar por uma figueira, vai amaldiçoar, e aí a gente chega onde a gente chegou. No desconforto, que quando Deus, Ele fala com a gente que o negócio não está muito bem resolvido, no desconforto que a gente acaba, experimentando. Porque quem que gosta de ser corrigido, não é verdade? Você gosta? E dependendo de quem for então, aí que você nem para escutar. Mas a gente precisa de toda a palavra de Deus. Vou explicar uma coisa para vocês. Olha, por que a gente precisa de toda a palavra de Deus? Primeiro, dizer assim, bastante comum falar e olhar para o pastor como um líder, como alguém que precisa conduzir o povo por um caminho. Não é verdade? E aí parece que ele precisa ser cheio de capacidades especiais para fazer isso. A palavra líder sequer aparece na Bíblia. A palavra pastor aparece. E o pastor, muitas das vezes ele é procurado mais assim como que um terapeuta. Liderar é importante. E pessoas que nos ajudam a nos resolvermos com as nossas questões existenciais, elas também são importantes. Mas eu não preciso de uma formação especial de terapeuta, porque terapeuta eu não fui chamado para ser, mas para ser pastor. E isso é tudo o que eu preciso ser, o seu pastor. E como pastor do rebanho que Jesus me tem confiado, eu preciso anunciar toda a palavra de Deus. E de vez em quando tem alguns textos que saltam aos nossos olhos para fazer a gente pensar e para a gente lidar com o tempo que a gente está vivendo. Porque o que Jesus está denunciando aqui, na vida desse pessoal, é a ideia de pessoas que estavam vivendo a sua fé e a sua espiritualidade só da boca para fora. Só da boca para fora. Eles não estavam engajados mesmo, preocupados mesmo
comprometidos mesmo com aquele que precisa ser o alvo de toda a nossa devoção, que é a pessoa do nosso Deus. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você, esse culto não é sobre você. Não é sobre você. Esse culto é para o Senhor. É para Ele. É por Ele. É em razão dEle. E ou nós organizamos a nossa vida pensando assim, ou nós correremos o risco de estarmos fazendo muita coisa assim, só da boca para fora. É mais aparência do que de fato essência envolvida na coisa. E Jesus está denunciando aqui. Aí esse pessoal chegou para Jesus e veio pedir as credenciais de Jesus. Porque quando a gente fica desconfortável, a gente precisa ter uma palavra de retruque. A gente precisa verificar aí, por que isso agora comigo? E eles foram perguntar para Jesus, com que autoridade o Senhor faz essas coisas? O Senhor entra aqui no templo, o Senhor faz o que o Senhor fez aqui, derrubando as mesas dos cambistas. Com que autoridade você cura aqui? Com que autoridade você vem realizando estas coisas? Quais são as suas credenciais? Mostra para a gente aqui os seus documentos. Eles ficaram extremamente desconfortáveis, porque eles estavam sendo confrontados na sua maneira de ser e fazer as coisas, na sua maneira de ser e viver a sua fé. E então o Senhor Jesus, Ele que queria que eles perguntassem um pouco mais, entendessem um pouco melhor, que eles se abrissem para o que Jesus já vinha falando. Jesus, Ele vai lidar com isso, buscando um outro referencial. Porque quando a gente tem referenciais, a gente tem tudo que a gente precisa. Mais do que um bom discurso, uma vida que fala tudo o que precisa ser dito através daquilo que aquela vida significou. E Jesus vai buscar em João Batista. E vai colocar para eles o seguinte, olha, se vocês me responderem com que autoridade João Batista viveu do jeito que ele viveu, eu respondo para vocês com que autoridade eu faço essas coisas. E Jesus, Ele coloca as coisas assim, o negócio que João Batista trouxe na vida dele era do céu, era da terra. E você que já leu o texto comigo, percebeu que eles ficaram numa sinuca de bico. Que eles ficaram sem saída. Porque se eles dissessem, não é? É do céu. Então, pergunta natural, então por que vocês não quereram nele? Se dissesse, é da terra, todo o povo seguiu João, ouviu João, levou em conta João, o negócio ia dar ruim para o lado deles. Com a maior cara de pau, eles vão responder assim, a gente não sabe. Então, Jesus, Ele está fazendo isso para deslocar a conversa para aquilo que é importante. Por isso que Jesus tem uma sabedoria para lidar com os nossos argumentos. Jesus tem uma sabedoria para lidar com essa maneira que a gente tem de lidar com muita dificuldade, não é? Com a nossa vida aqui, e levando em conta, inclusive, tudo que a gente já recebeu de Deus em termos de estímulos, para a gente se desenvolver na nossa fé. Porque a pergunta é essa, por que a gente não se desenvolve com tudo que a gente pode? Por que a gente sempre impõe limites, coloca limites? Por que a gente nunca avança? Por que a gente não alcança tudo que a gente pode? Apesar das muitas vezes em que nós somos convidados para nós nos abrirmos mais, para nós mergulharmos mais, para nós assim permitirmos mais a ação de Deus na nossa vida. Porque a gente vai ficando mecanizado. Porque a gente vai se ajustando a um esquema de coisas, a gente vai formatando e a gente vai colocando, impondo certos limites.
E aí muitas das coisas com as quais um dia nós dissemos, eu vou me comprometer com isso, o tempo passa, e aí o que fica na verdade demonstrado é que foi só da boca para fora. Só da boca para fora. Porque a coisa não rendeu, porque a coisa não aconteceu, porque a coisa não fluiu, porque a coisa não... Isso precisa ser denunciado para mim, precisa ser denunciado para você. Porque, gente, a gente vai, muitas das vezes, se organizar para a nossa fé de duas maneiras. Tem mais, mas de duas maneiras. Tem gente que funciona assim. Ela quer crer do jeito certo. Então, por favor, me diga como é a maneira certa que eu preciso crer. E a pessoa fica desesperada quando ela não consegue cumprir daquele jeito que alguém ensinou, é a maneira certa de ela crer. Que ela precisa, ela se torna assim uma pessoa totalmente cativa de uma doutrina correta, de uma maneira correta de você fazer as coisas. Ela funciona melhor, inclusive, se alguém colocar uma lista de pode e não pode. E às vezes a fé da gente, ela está organizada assim. Esses caras aqui, que são essa liderança religiosa que Jesus aqui está denunciando, esses eram os caras mais sabidos de Bíblia que poderiam existir naqueles dias. Eles eram, por assim dizer, os melhores caras que se poderia encontrar entre os crentes daqueles dias, do ponto de vista de quem conhecia a palavra de Deus. Eles sabiam de cor e salteado. Eles eram os mestres. Eles eram os professores de Bíblia daqueles dias. Mas Jesus está dizendo, muita coisa da sua fé e da sua espiritualidade, vocês que sabem tanto, é só da boca para fora. Mas a gente também pode se organizar de uma outra maneira. A gente, às vezes, precisa, e é coisa de gente isso, e todos nós precisamos de um pouquinho disso, mas às vezes a gente precisa de uma adrenalina espiritual um pouquinho mais intensa. A gente precisa de uma sensação diferente, aquele negócio meio que sobe assim na coluna, que pega na gente, que dá uma aquecida. Então a gente busca isso, a gente procura isso. Então, de repente, quando a gente não encontra, inclusive, a tendência da gente é ir buscar em outro lugar, onde a gente vai encontrar um pouquinho mais dessa sensação. Tudo isso, gente, faz parte da maneira como a gente se organiza para a nossa fé. O que Jesus deseja da gente mesmo é que a gente não seja feito nem só de doutrina e nem só dessa espontaneidade, dessa coisa do frio na coluna, dessa coisa da necessidade que a gente tem de uma sensação e cada vez mais intensa, assim, cada vez mais envolvente. Que a presença de Deus traz tudo isso mesmo. Mas o que Jesus deseja é que a prática daquilo que a gente sabe, ela apareça na nossa vida com tudo que a gente pode. Que aquilo que a gente sabe nos conduza no nosso dia a dia a viver de uma maneira que a gente expresse isso em cada decisão, em cada momento que a gente tem de oportunidade para viver ao lado de outros. Então é feito assim, de muita consciência e de muita presença do poder do Espírito Santo, ajudando a gente a dar visibilidade para essa vida de Jesus que está derramada na nossa vida, a partir das coisas que a gente sabe. Porque às vezes nós afirmamos crer de uma determinada maneira, mas na hora do vamos ver, quando é importante que aquilo apareça, a gente age de uma maneira diferente. Acho que quando a gente se converte, a gente meio que pensa assim, nossa, agora eu virei gente boa. Não sei se todo mundo pensa assim. Acho que é uma coisa até razoável da pessoa pensar. Acho que agora eu virei gente boa, e agora eu vou viver só ao lado de gente boa, porque gente boa me tornei. E a gente vai descobrir que com o tempo,
algumas coisinhas na gente, algumas coisinhas nos outros, continuam querendo aparecer. Continuam querendo tomar espaço na nossa vida. E a gente percebe o quão necessitados de Jesus a gente permanece, e as pessoas também deveriam permanecer todos os dias das nossas vidas. E quando a gente percebe que a gente precisa muito, muito, muito dessa presença de Jesus, é que a gente vai precisar sempre renovar essa resposta para aquele que nos chamou. Por isso que Jesus, ele vai contar, na verdade, 3 parábolas aqui para lidar com esse problema que ele encontrou nesses homens. Das 3, eu peguei apenas a primeira. E a parábola é muito simples. Ele vai dizer para eles, né, o seguinte: olha, tinha 2 filhos, e o pai pediu para um: você pode ir? Ele disse não, mas acabou indo. Para o outro, o pai disse: você pode ir? Pois não, meu pai. Mas, no final das contas, ele não foi. E Jesus, ele traz a conversa para essa discussão entre pais e filhos, para dizer que o negócio é assim bem pessoal. É pessoal, gente. Entre mim e Deus é extremamente pessoal. É relação pai e filho, com tudo que ela pode ser. Se tem um referencial de relacionamento pai e filho que a gente precisa, é o relacionamento que nós precisamos desenvolver com Deus, nosso Pai. E aproveite para desfrutar disso, porque Jesus é quem viabiliza esse olhar da gente para Deus como nosso Pai. Desde quando Jesus resolveu dizer isso para as pessoas, ele abre a possibilidade de que as pessoas olhem para Deus como seu Pai. Primeiro incidente, o encontro de Jesus com aquela mulher samaritana. Lá o capítulo 4 de João, ele não vai dizer para aquela mulher, não é? Porque Deus, ele procura pessoas que queiram viver de verdade com Ele, com tudo que podem, em outras palavras, em espírito e em verdade. Ele diz assim: porque o Pai procura pessoas que queiram viver com Ele, com tudo que podem, em espírito e em verdade. Ou seja, com compromisso total de vida, onde quer que elas estiverem, ao lado de quem for com que elas se encontrarem a qualquer momento na vida. Ensina a gente a orar, Senhor. Ele não vai dizer assim: olha, vocês têm que orar ao Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, ao Deus Todo-Poderoso. Ele vai dizer assim: vocês podem orar invocando como nosso Pai. Nosso Pai. É um negócio muito pessoal. Então a questão é assim: entre mim e o meu Pai, será que tem sido só de boca para fora? E essa é uma resposta pessoal. Será que até aqui, quando eu dou uma olhada assim, faço uma retrospectiva, tem sido assim só de boca para fora? Quais são os incidentes quando foi só de boca para fora? Porque é relacionamento, gente. E se é relacionamento, precisa ser de verdade. A gente fica profundamente chateado quando a gente tem uma proximidade com uma pessoa e essa pessoa, por qualquer motivo, ela nos frustra, porque você percebeu que ela falou só da boca para fora. Agora imagine quando nós fazemos isso para com o Senhor nosso Deus, na nossa vida de verdade. E isso é a nossa vida, ou a nossa vida com Deus, ela é cheia dessa consciência, ou a nossa espiritualidade é uma espiritualidade que é um fim em si mesmo. Nós estamos querendo de Deus algum benefício que só Ele pode dar, não é por quem Ele é. Não é porque Ele é o meu Pai.
Deus de amor, porque eu me sinto acolhido e amado e eu quero responder a Ele para que Ele sinta que de fato eu na minha vida me organizo para amá-lo acima de tudo. E preste atenção como Jesus responde, citando e ampliando a palavra de Deus no Antigo Testamento. Olha, é de todo o meu coração, com todo o meu entendimento, com todas as minhas forças, é com tudo que eu sou. Então, uma resposta integral da minha vida. E, gente, essa palavra aqui, ela não é uma teoria, ela é um convite, é uma reflexão para a nossa prática. Para a nossa prática, porque é relacionamento com Deus. E nós precisamos dar a Deus o lugar que é devido a Ele. O lugar que é devido a Ele na nossa vida, que é o lugar de primazia. E aí então, o Senhor Jesus, Ele vai dizer para eles, através dessa parábola e de outras duas parábolas, o que precisava ser dito. Vai dizer para eles que a gente está aqui bancado pela graça desse Deus. Vai dizer para eles o seguinte: olha, sabe a graça? A graça, ela está aí, derramada. E sabe os cobradores de impostos? E sabe as prostitutas? Então, João pregou para eles, e eles creram, e eles entenderam. E vocês, apesar de olhar para esse movimento de Deus no mundo, atraindo pessoas, parece que isso não sensibiliza vocês com tudo que poderia, com tudo que precisava. E vocês estão aí cheios de argumentos, cheios de motivos, cheios de reservas, porque o que vocês estão fazendo é só da boca para fora. Essa é a mensagem que, entre outras, flui aqui, desse encontro de Jesus com esses homens. Então, gente, só a graça de Deus é que pode mover a vida da gente. Só a graça de Deus é que pode mover a vida da gente. E nós precisamos, portanto, ao ouvirmos Jesus denunciando essas coisas, prestarmos atenção na nossa própria história. Porque isso aqui me pega onde? Me pega lá, marido da Lucimara. Me alcança e deve me afetar lá, pai dos meus filhos. Precisa ser algo que aparece em mim, o que eu tenho com o Pai, ao lado de qualquer pessoa, em qualquer lugar. A decisão que eu tomo, a resposta que eu ofereço, a maneira como eu me organizo, precisa ser cheio de frutos que aparecem na vida, como quem entendeu o que está acontecendo, como quem está entendendo o que Deus está desejoso de mim. Tem 3 exemplos de pessoas que reagiram, demonstrando que não precisa ser da boca para fora. Primeiro, eu já citei a mulher samaritana. Ela é mulher, ela é samaritana, mas no seu encontro com Jesus, Jesus tem uma conversa com ela. Uma conversa importante, vou dizer assim, uma conversa teológica até. E a mulher vai falar o seguinte para Jesus: Jesus, ensinaram para a gente que assim, dependendo do monte,
A pessoa está mais perto de Deus, e aqui eu não estou querendo ser irônico, é porque tinha um monte de Gerizim, tinha um monte lá dos judeus, tem uma história, porque na construção da gente, parece que quanto mais alto, mais perto a gente está. Então tem uma discussão sobre onde é que a gente deve adorar. E Jesus vai responder, não se trata do monte dos samaritanos, nem do monte dos judeus. Na verdade, os judeus é que estão trazendo a salvação para o mundo. Então, Jesus respondeu para ela. Mas a questão não é essa. A questão é que o Pai, ou seja, a questão é que aquele que quer se relacionar com você, que quer se relacionar com todo mundo, está procurando gente que queira dar uma resposta de verdade para ele, que não seja só da boca para fora. Aquela mulher entendeu tão bem, mas ela entendeu tão bem, que ela saiu dali e ela foi contar, mas com tanta convicção para o povo da sua cidade, que o texto do capítulo 4 de João vai dizer que daqui a pouco o povo daquela cidade veio até Jesus e diz assim, que agora o pessoal não estava acreditando em Jesus só por aquilo que a mulher tinha falado, mas porque aquele povo foi ao encontro de Jesus e no encontro com Jesus eles decidiram se resolver na vida também. Então, quando não é só da boca para fora, nós impactamos pessoas, e essas pessoas quererão conhecer Jesus. Experimente isso. Experimente que a sua fé não seja só da boca para fora, mas que ela seja de verdade, com tudo que ela pode. Um outro exemplo foi o Zaqueu. Capítulo 19 de Lucas. Diz que Jesus foi na casa de Zaqueu. O encontro de Zaqueu com Jesus, o texto lá não diz que Jesus ensinou uma grande lição para Zaqueu, doutrina, nem que ele sentiu um grande calafrio na espinha, assim, para falar, ó, não. Mas foi suficiente para impactá-lo, ao ponto de ele dizer o seguinte, olha, eu roubei demais e eu preciso então, primeiro devolver o que eu roubei, segundo, da riqueza que eu acumulei, fazer a diferença em favor de quem tem menos do que eu. E Jesus viu que aquilo não era só da boca para fora. E Jesus diz assim, hoje está tendo salvação nessa casa. Então dá para ser uma fé que não seja só da boca para fora. E um outro exemplo, para a gente extrapolar um pouquinho os dias de Jesus e ir um pouquinho para frente, quando por seu Espírito ele já está agindo na vida da igreja, é o exemplo de Cornélio, capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Não faz muito tempo que a gente falou sobre Cornélio aqui. O Cornélio era um oficial romano, que no pouquinho que ele podia enxergar da fé na vida dos judeus, ele invocou o nome do Senhor, e o Espírito de Deus fez com que Pedro saísse e fosse ao encontro de Cornélio para poder falar de Jesus. Porque Deus está atento a pessoas que estão abertas e que estão dispostas a dar uma resposta de fé de verdade na sua vida. E diz que ali houve conversão, que o Espírito Santo foi derramado e que aqueles romanos foram alcançados pela graça de Deus. Porque também a fé de Pedro não era uma fé da boca para fora. Apesar dos argumentos que ele carregava, de não poder como judeu ir para a casa de um gentio, quando Deus disse para ele, eu preciso que você vá, ele abriu mão de qualquer desconforto que ele carregava, e ele disse, eu preciso obedecer à voz de Deus, e eu preciso me adequar ao que Deus quer de mim, ao que Deus quer para mim. Então, para não ser só da boca para fora, gente, nós precisamos nos submeter a todas as adequações que Deus está propondo para mim e para você. Quais foram as que Ele já propôs para você? Porque todas as vezes em que nós sabemos de um jeito e fazemos do outro, a nossa fé é mais ou menos desse jeito, só da boca para fora. E como a gente está fazendo está chamando isso de um reflexo do nosso relacionamento com Deus, o negócio fica sério. E aí assim, agora é a hora de você fazer de conta que não é com você. Sabe quando a gente sai de uma situação ruim e a gente entra numa situação idêntica? Não faça de conta que não é com você.
Vai falar que você não sabe? Por que você foi pelo mesmo caminho? Por que você se submete a isso? Percebe? Então, a nossa vida, ela é cheia de respostas de fé. E por favor, não se sinta condenado, mas ajudado a pensar, refletir, para que essa distância que existe entre o que a gente sabe e o que a gente faz da nossa vida, por causa da nossa fé que a gente tem, que ela não seja desse tamanho que ela é. Eu termino para dizer o seguinte para vocês. Qualquer ser humano nesse mundo aqui, crendo ou não em Jesus, então eu vou falar para você como quem crê em Jesus Cristo. Essa é a minha perspectiva de vida, é assim que eu me organizo como gente nesse mundo. A nossa vida, ela está bancada pelo sacrifício de Jesus. Uma pergunta boa, assim, Tavinho, para alguém fazer é o seguinte: se Deus é santo, como que Ele consegue carregar nós que somos pecadores no seu lombo? É porque Deus não carrega a gente na sua santidade, mas Deus carrega a gente no seu sacrifício. Sabe onde que todos nós estamos sendo carregados? No sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus na cruz, Ele me carrega e Ele carrega você. O universo inteiro está bancado pelo sacrifício de Jesus. O apóstolo Pedro vai dizer para a gente que Deus, antes de dizer haja luz, Ele disse assim: haja cruz. O sangue de Jesus é conhecido antes da fundação do mundo. Essa decisão já é tomada por Deus de nos bancar, apesar de nós, antes da gente se tornar gente de verdade aqui nesse mundo criado pelas mãos de Deus. Então nós estamos bancados pelo sacrifício de Jesus. Qualquer pessoa. Alguns de nós que estamos aqui, você que está em casa, preste atenção agora. Alguns de nós colheremos, no que a gente chama de eternidade, o fruto da nossa fé em Jesus Cristo, mas tudo por causa da graça de Deus. Alguns de nós, na nossa resposta de fé, que é individual, na nossa resposta de fé, que não é fruto de manipulação do céu, mas do seu amor, da sua graça, do seu favor, nós vamos colher o fruto da nossa fé. Vida eterna é antes, conforme eu preguei em 2020, em 10 mensagens. É uma qualidade de vida hoje. Eu já desfruto da vida eterna. Mas eu ainda desfrutarei do que isso vai significar depois, quando eu me unir ao meu Senhor. Partindo para estar com Ele na glória, ou quando o seu reino for estabelecido de forma plena aqui no nosso meio, como está escrito que assim vai acontecer. Mas outros, porque não se comprometeram em vida com o eterno, não vão colher a mesma coisa. Não vão colher a mesma coisa. Então, o que existe de oportunidade para a gente responder? Primeiro, responder a esta palavra assim, não é? Será que eu vou parar para prestar atenção nesta mensagem e vou dar uma olhadinha? O que é que na minha vida está sendo só da boca para fora? E vou procurar dar uma resposta na minha vida de oração. Eu vou me organizar melhor para eu mergulhar na palavra, para eu deixar e permitir, preste atenção nisso, que o sacrifício de Jesus faça tudo o que o sacrifício de Jesus quer fazer por mim. Você sabia que aquilo que Deus quer fazer por você, só se você deixar? Só se você deixar. Só se nós deixarmos, se você que me escuta na sua casa, só se você deixar. Então nós temos que nos abrir para esta ação de Deus. Só se você permitir, o tudo de Deus vai acontecer em você.
toda a repaginação, toda a ressignificação, ou tudo o que Deus tem para fazer em você. Porque preste atenção, é para Ele. É para Ele. Vamos dar esse presente para Ele, a nossa vida. Senhor, eu quero te presentear com a minha vida. Toma a minha vida e faça de mim aquilo que o Senhor deseja. O que o Senhor quer que eu queira? Jesus perguntou no Getsemane. O que o Senhor quer que eu queira? Então, o tempo que nós temos para responder é hoje, irmão Antônio. Ah, pastor, mas ontem, querido, diga para quem está ao seu lado assim, ontem já passou. Já passou. É hoje. Não, mas amanhã, você não sabe nem se você chega amanhã. Quantos aqui sabem que amanhã estarão vivos? Levante a mão aqui. Você tem certeza disso? E quando chegar o amanhã, sabe que nome o amanhã recebe? Hoje. Eu quero falar de hoje. Hoje é a oportunidade que a gente tem. Hoje, aqui, agora, é a oportunidade que a gente tem. É a oportunidade que a gente tem para a gente reagir e dar uma resposta sempre àquilo que Deus, por sua palavra, Ele está falando conosco. Por quê, gente? Porque eu não quero vir de domingo aqui, falando de mim agora, para cumprir a tarefa de pregar uma palavra para você. Eu não quero. Eu quero, se a palavra que eu tenho para repartir seja algo que antes me incomodou, seja algo que antes me fez parar para pensar, seja algo que antes não seja parte de uma carreira pastoral, que não seja porque eu ganho para fazer isso, que não seja por qualquer outro motivo, mas seja porque é importante para Deus, que primeiro eu escute, que primeiro eu entenda e que eu seja um mensageiro para que outras pessoas possam escutar e entender e se organizar na vida também. Porque não tem a ver comigo. Qualquer pretenso sucesso, se você me perguntar assim, o que você pretende da sua vida, pastor? Agradar a Deus com a minha vida. Como pastor, como marido, como pai. O mais, gente, eu já tenho, por assim dizer, mais do que eu mereço, porque eu não mereço nada. E o que Deus acrescentar, como fruto da sua generosidade, na forma que as coisas chegam para a vida da gente, do salário que você recebe, de um agrado que alguém te faz, tudo é Deus fazendo e operando. É tudo da mão de Deus. Porque é assim que eu entendo a vida, e você? Então, na vida da gente, toda resposta precisa vir dessa consciência. Porque senão, gente, é só da boca para fora. E não pode ser assim. Então eu queria convidar a você, para você responder em oração a essa palavra de reflexão, que também precisa ser uma palavra, dentre tantas que a gente, na vida, necessita escutar, para que a gente reaja ao chamado de Deus para a nossa vida, para que, ao contrário do que estava acontecendo com essas pessoas nesses dias, não seja só da boca para fora, mas seja cheia de uma resposta consciente em todo o tempo na nossa vida e na nossa história. Vamos ficar de pé para nós orarmos, meus amados?
Deus nosso amado Pai, hoje, aqui e agora, nós assumimos essa nossa condição de que na nossa vida, Senhor, nós vamos nos organizando em função de nós mesmos, porque nós projetamos uma vida para a gente, e nós nos organizamos, Senhor. Nós nos organizamos para sair da cama na segunda-feira de manhã, porque nós temos alguns projetos que a gente precisa alcançar, porque nós temos algumas coisas que a gente quer realizar. Nós estamos mobilizados, Senhor, por algumas coisas que nos dizem respeito, e a gente gasta tempo com a gente gasta dinheiro com a gente, e nós pegamos todos os nossos potenciais, tudo aquilo que um dia o Senhor mesmo, lá naquela forminha onde o Senhor fez a gente, lá no ventre da nossa mãe, ali naquela forminha o Senhor deu tanto para a gente, e a gente pega tudo isso para usar só com a gente mesmo, para o nosso benefício. E certamente tem uma medida de bênção que é do Senhor para a gente, que passa por tudo isso. Mas, meu amado, quantas vezes, tocados pelo Senhor, de uma forma tão graciosa, nós dissemos: eis-me aqui, Senhor, eis aqui quem eu sou, eis aqui tudo que eu tenho. Mas muito do que nós dissemos se perdeu no tempo, Senhor. Acabou se tornando como se fosse algo só da boca para fora, que naquele dia, naquele momento, naquela oração, a gente disse para o Senhor. Hoje nós estamos aqui para pensar nessas coisas, hoje nós estamos aqui para pensar nesses momentos, hoje nós estamos aqui para resgatar, Senhor, as coisas que um dia nós dissemos para o Senhor que nós faríamos para o Senhor, que nós faríamos pelo Senhor, que nós faríamos em nome do Senhor, e que não importaria o que isso significasse para a gente, em termos de investimento nosso, porque é para o Senhor, porque é o Senhor que importava. Mas tantas destas coisas já se perdeu, porque foi só da boca para fora. Mas hoje pela manhã, Senhor, nós estamos tendo a oportunidade, hoje aqui, de revisitarmos esses momentos, para hoje aqui, agora, nós darmos uma resposta de fé, na forma até de pedido de perdão, mas não simplesmente, Senhor, para que de novo seja algo que daqui a pouco nós vamos nos esquecer, mas uma consciência que se abre para um toque do Teu Espírito, para uma reorganização na nossa vida, e para a gente poder dar um passo de consagração, de entrega e de rendição, aquilo que é importante para o Senhor. Nós queremos discernir com clareza na nossa vida, o que é importante para o Senhor, para o Senhor, para o Senhor. O que é importante para o Senhor? Ainda que
Seja importante para o Senhor chegar em Nínive. Nós queremos ir, Senhor, e fazer isso de bom grado, e fazer isso, Senhor, lidando com os nossos desconfortos, e fazer isso, Senhor, para fazer do jeito do Senhor e não do nosso. Nestes dias, Senhor, em que nós estamos tão convidados, Senhor, ao desfrute de tantas coisas que nos distraem e que nos mantém pouco mobilizados, Senhor, para aquilo que é causa do reino, para aquilo que passa pela ideia de sermos a igreja do Senhor como uma mensageira do Senhor nestes dias, em favor das pessoas. Nós vamos relaxando nas coisas que o Senhor colocou nas nossas mãos. Nós vamos deixando para a semana que vem, nós vamos deixando para quando der, nós vamos negligenciando, Senhor, e nós não queremos mais permanecer assim, nesta condição. Por isso que a nossa resposta hoje aqui, a nossa resposta hoje aqui é: Senhor, nós não damos conta mesmo, nós somos assim mesmo. Nós somos assim mesmo, inconstantes, Senhor. Mas de novo, toca-nos pelo Teu Espírito. Toca-nos pelo Teu Espírito agora. Toca-nos pelo Teu Espírito neste momento. Que este toque do Senhor na nossa vida e na nossa consciência cause em nós uma crise mesmo. Cause em nós uma crise que nos leve a uma resposta. Certamente teremos outros momentos que teremos que nos refazer de novo, que de novo teremos que refletir e corrigir de novo alguns rumos da nossa vida, mas de tempo em tempo nós sabemos, o Senhor estará ali para nos ajudar, estará ali de novo para denunciar o que estiver errado, para que a nossa expressão de fé não seja só da boca para fora, mas seja cheia de fruto, de vida, de serviço, de entrega e de consagração. Então nós te agradecemos, nós te agradecemos, nós te agradecemos. Como a outra parábola que o Senhor disse ali, contou ali, que nós não lemos, quando o Senhor termina dizendo: porque muitos foram chamados, mas poucos os escolhidos. Nós queremos ser estes que responderam positivamente e que estão dentre os que glorificam o Teu nome, Senhor, com a nossa vida, com a nossa história e com o nosso legado. Abençoa a Tua igreja que se despede agora. Abençoa a Tua igreja que também desde as casas acompanha, escuta a palavra e oferece uma resposta de fé. Louvamos o Teu nome pela bênção de sermos chamados filhos Teus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus o nosso Pai, e que as benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Uma semana abençoada para todo mundo. Vamos na paz do Senhor Jesus Cristo.